Ô, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, bom Carnaval, Feliz Páscoa, bom Halloween. Já tô desejando tudo aqui porque o meu ano já começou, tá bom? Olha só, foi uma semana como de esperado bem parada, né? Pelo menos pro Forex e mercado brasileiro. Vamos dar nas notícias primeiro, né? Vamos lá numa notícia primeiro. Vamos lá. Essa semana que passou foi uma semana mais tranquila, olha para você ver, praticamente nada. Aí essa semana que vai entrar, também quase nada. O payroll não vai ser nessa sexta-feira, tá bom? Apesar de ser dia 3 de janeiro já, vai ser uma semana provavelmente meio parada e o ano realmente vai começar dia 6 de janeiro, segunda-feira. Vocês estão preparados para ver as academias lotadas? Então o negócio vai ficar, o bicho vai pegar. E aí é que realmente vai começar o ano, beleza? Para muita gente. Mas eu já comecei a fazer minhas adaptações. Não consegui ainda encerrar minha conta, infelizmente. Consegui fazer uns aportes na conta que eu aproveitei que o dólar caiu, né, nesses dias que teve. Então eu já fiz alguns aportes na minha conta. Esse aqui é um indicador que eu estava testando. Então eu já consegui fazer alguns aportes na minha conta. E eu já comecei a encerrar algumas operações e já abri outras operações, tá? Então vamos lá. Vamos começar a dar uma passada. Ó, eu coloquei, eu fiz uma parte no dia que o dólar fechou aqui, perto dos 5 e pouco, e no dia que ele abriu, que ele começou a subir, eu lembro que eu entrei na corretora, o valor do dólar ainda estava o mesmo daqui, certo? É que ele não, eu não sei como funciona direito, da onde eles pegam essa cotação de aporte para fazer o aporte, né? Que é a cotação comercial mais o imposto, alguma coisa em cima, ou se é a cotação. Eu olhei a cotação turismo, mas também não estava batendo, mas enfim. Aí eu acabei fazendo dois aportes na conta quando teve essa queda no dólar aqui. E daqui para frente vocês estão vendo que é só para trás, né? Apesar de eu achar ainda que ele vai sofrer uma pequena correção para sempre continuar subindo, né? Sempre, para sempre. Você pegar o semanal, o gráfico semanal do dólar, fala para mim desde quando ele não está subindo, né? Então faz tempo, muito tempo que ele está subindo, né? Que ele andava meio de lado durante um tempo e aí ele está subindo praticamente desde metade do ano passado. Só sobe, beleza? Nossa, ele saiu em um ano e meio de 4,77. Cara, ele estava no começo do ano 4,85, já tá 6, ou ele chegou a 6,30. Rezando para que as coisas melhorem, viu? Porque o negócio também é assustador. E Bov também tá caindo que nem jaca podre, cara. E pra mim ele vai perder esse fundo aqui e vai vir embora, tá bom? E vai vir embora bonito, 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 tá? Esse é um indicador que eu tô testando. Eu estudei um pouco sobre ele, li sobre um pouco ele. Ele leva em consideração é, os fechamentos, né, a abertura, né, que é esses números de baixo, e os fechamentos, e aí ele vai plotando, tipo, quando dá verde assim, significa que 9 velas tiveram superaram a máxima do fechamento anterior, e quando é embaixo que ele plota assim, quando uma não ultrapassa, ele recomeça a contar. E é de baixo que eu preciso ler de novo, mas ele não começa a recontar, sabe? E é só se superou o fechamento da mínima anterior, uma coisa assim. A de cima eu sei, a de baixo eu não estudei direito, eu não decorei. Mas eu achei interessante, é que quando ele dá isso, significa que você está propenso a ter uma venda, e quando ela acontece perto de uma resistência, por exemplo, que ele também plota, né, algumas resistências quando acontecem isso, tá vendo? Seria um sinal mais forte. Eu achei interessante porque ele leva simplesmente conta o, o valor dos candles, das velas, tá? E do preço de abertura e fechamento das velas. E não tem nada mágico, misticismo, né? É simplesmente matemática. E ele não repinta. Você pode perceber que ele não repinta. E eu achei ele bem interessante, principalmente por esse fator, tá vendo? Aqui, por exemplo, teria dado como se fosse uma venda. Subiu, mas pô, claro, só vai subir.
Você não tem algo que, na verdade, eu não sei se tem ainda, eu ainda acredito que não tem algo que faça você ter uma taxa de acerto a longo prazo maior que 50%. Ah, talvez algo que desvie um pouquinho desse padrão, entendeu? Ainda vai existir, né? Eu estudei bastante sobre o fundo Medallion, né? E as taxas de acerto deles giravam em torno de 50% também. E eles faziam muito arbitragem. As principais, eles começaram a ter uma rentabilidade muito alta quando eles começaram a fazer arbitragem. O que para fazer arbitragem, por exemplo, no Brasil é muito difícil, né? No Forex, para você entrar redeado ou entrar por uma moeda e sair pela outra, por exemplo, é muito mais fácil do que você fazer isso pelo Brasil. Por isso que eu abandonei meio que o mercado daqui também. Caramba, se você quiser fazer um head lá é muito burocracia. Eu tentei até dar uma olhada ver se existia como transformar sua conta em head, mas eu não achei nada. Geralmente o pessoal fala que você tem que ter garantia em duas corretoras. Você entrar numa ponta e sair pela outra, sabe? Mas, mano, é complicado demais, sabe? É muito mais simples fazer isso no Forex. Tá aí, a ferramenta tá aí para você ser usada. A sua conta já é head, né? Simplesmente você trava a sua posição e é isso. É, Beleza, passando pelo Ibov, passando pelo dólar, tá? Tá vendo? Aqui deu que ele ia entrar numa correção, ele realmente corrigiu. Só que como ele tá numa tendência, né? Já faz muito tempo, e a tendência de mercados emergentes é sempre se desvalorizar, né? Perante o dólar. Então ele corrige e depois ele continua a alta dele, tá? Vamos dar uma olhadinha nas criptomoedas. Bitcoin caindo um pouquinho, tá? Tá vendo? Ó, ele também dá aqui. Só que o Bitcoin ainda é uma tendência de alta, entre aspas, infinita, pela característica do ativo, né? Mas isso é uma outra história. Eu queria reagir a alguns vídeos, algumas coisas, dizendo que eu acredito, que eu não acredito. Eu acho isso bacana, mas quem sabe mais pra frente eu começo a fazer isso. Precisa sobrar um pouco mais de tempo. Mas ele tá aí, tá? Ele tá perto dos 95 mil pontos. Ele chegou a passar, chega perto dos 110 mil pontos. Depois ele sofreu uma queda bem grande num dia, na semana, né? Esse é um gráfico semanal, então ele teve uma queda bem forte, né, nessa semana. E agora ele está por aqui, rondando perto entre os 95 e os 100 mil, né? Ele está rondando por aqui, tá? Eu sempre falo isso. É que se eu continuar falando, uma hora eu vou acertar, né? Que uma hora ele vai vir corrigir. Mas eu sempre falo que se eu fosse especular no Bitcoin, eu esperaria um pouco mais ele, tá? Antes de poder pensar em comprar. É a única criptomoeda que eu vou passar, beleza? Vamos pro Forex agora. Seguinte, vamos lá no EuroGBP, que eu ainda tenho operação aberta. Por que que eu falei que meu ano já começou? Porque eu já consegui fechar uma das minhas operações. Eu estava olhando os gráficos diários e minhas operações estavam ficando muito longas. E eu comecei a ter um pensamento diferente, né? O que eu vou fazer esse ano. Eu vou pegar alvos, por exemplo, eu tô aqui, né? Eu vou tentar fechar isso daqui no 0 a 0 ou sair com um pequeno lucro. Mas a minha ideia é que o mercado ele não vai subir assim, né? Ele vai subir sempre corrigindo, né? Certo? Ainda mais o Forex, tá? Ele sempre vai, a tendência dele é subir mais em zigue-zague. E não dá para adivinhar, por mais que ele faça uma vela gigantesca aqui, não dá para você saber se ele vai corrigir aqui ou se ele vai dar continuidade, tá? Não dá para saber, não dá. Então, eu tinha feito uma operação por aqui nessa área e eu sempre buscava, não, vou esperar ele subir e voltar tudo. E aí eu fecho todas as operações de uma vez. E eu percebi que, cara, tô deixando dinheiro para trás. Porque eu poderia, por exemplo, que nem aqui que eu fiz essa operação aqui, eu poderia ter fechado ela aqui. Ah, velho, vai subir infinito. Cara, não vai. Aí ele poderia ter caído, mesmo que ele caísse pouco, eu poderia ter dado comprado aqui de novo. E aí se ele caiu de novo, aí eu comprava aqui de novo. Aí quando ele subiu aqui, eu fechava essa, deixava a outra, tá? A operação rolar. E aí quando ele caísse de novo, eu comprava de novo, entendeu? Eu tenho que começar a colocar mais na minha cabeça de que a gente não adivinha para onde o mercado vai.
Então, a partir do momento que ele está te dando um lucro considerável de acordo com a sua conta, fecha isso. Fecha e você espera, porque ele vai voltar uma hora o gráfico, ele pode voltar a partir dali. Então, não que estava errado, mas eu acho que dá para melhorar a rentabilidade desse jeito. Porque como eu fiz aqui, se eu tivesse vendido aqui, eu vendi aqui, e depois eu vendi, eu consegui pegar uma venda muito boa aqui, bem perto, tá? Beleza. Se eu ficasse esperando esse gráfico voltar tudo lá para cima, para pelo menos eu ter o lucro dessa operação e dessa daqui, você entende que aqui já não tinha nada? Você entende que ele pode demorar muito para voltar? Uma hora ele vai voltar, mas não dá para saber quando. Se ele bater aqui e cair de novo, eu compro de novo, entende? E aí, se ele continuar, vamos supor que eu dei uma venda aqui e ele continua caindo, e aí ele não tem mais fundo, ou eu acredito que ele não vá voltar tão cedo nessa região. Eu preciso redear essa operação, então eu faço um head dessa operação, faço um head dessa operação, e espero ele cair e me dar um sinal de que talvez ele possa vir segurar aqui no fundo. Aí eu volto a comprar aqui no fundo, mas para isso eu preciso ter. Aí eu volto a comprar aqui no fundo, por exemplo. Tá, vamos dizer que ele continue caindo, né? Que ele venha, continue caindo, 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 caindo. Eu preciso ter alguma. Que ele me mostre alguma coisa, ou eu faço um hedge, seguro todas as operações, espero ele voltar, ou eu seguro, faço um hedge e aí eu tento aguardar os lotes que eu tenho para poder ir depois comprando aqui no fundo e lucrando, e mesmo que ele não volte aqui, mas aí eu tenho que ir fechando essas operações. Mesmo que ele não volte, o que eu tenho eu já consegui tirar, né, o lucro, ou pelo menos sair no 0 a 0, eu encerro essas operações vencedoras. Até porque se eu começar a sair algumas operações no prejuízo, eu preciso sair. Porque eu preciso equilibrar minha taxa de acerto. De uma taxa de acerto a longo prazo maior que 50%, ele não é sustentável. Isso não é sustentável. Então, na verdade, eu preciso ter algumas operações perdedoras. Mas entende? Então, o meu pensamento começou a ficar diferente. Eu não vou dando ordem, ordem, e aí eu vou esperar ela ele voltar tudo aqui para todas as operações ficarem positivas para mim sair aqui. Eu prefiro ir pegando algumas pequenas operações, por exemplo, por aqui, até a hora que todas elas acumularem eu posso sair, fechar, enfim. São operações que duram menos, porque as operações estão durando muito, sabe? Tem operações que eu estou ficando 2, 3 meses, isso, mas não é só umas, são todas, estão durando muito. Então eu acho que dá para aumentar um pouco a rentabilidade fazendo esse tipo de operação. Fazendo esse tipo de estratégia, tá? Eu só vou saber se eu, quando eu fizer, não tem outro jeito. Tá? Porque eu não vou saber a hora que o mercado chegar aqui, né? Qual o sentimento que eu vou ter aqui. Se eu vou dar mais uma ordem de compra ou se eu vou fazer um hedge e esperar essa operação voltar, entende? Então não dá para você saber, por isso que eu falo para você que não dá para fazer backtest. É, não é só fazer um backtest e ver se funciona ou não, porque isso daí é complicado. Você não consegue tirar o fator humano do mercado, porque o mercado é feito por humanos, né? A gente só está comprando uma coisa aqui porque a gente tem o sentimento que a economia está boa ou ruim, que a gente tem o sentimento de que o preço está barato, entende? Porque o Bitcoin a principal prova disso, né? Por que que você vai começar? O que o Bitcoin vale? Porque as pessoas acreditam que ele vale. Se as pessoas acreditassem pela tecnologia, sim, mas tem outras criptomoedas com tecnologia tão avançada quanto. Por que que não chegou nenhuma perto do Bitcoin? Porque as pessoas acreditam que o Bitcoin vale, entende? Então o mercado é feito pelo sentimento das pessoas. Isso você não consegue tirar, isolar. Voltando ao euro, eu já dei uma ordem de compra no euro dólar, tá? Eu estava operando o euro GBP, quero sair dele e começar a focar mais no euro dólar. E aonde está aqui foi onde eu dei uma operação de compra. E olha que interessante esse indicador. Achei ele interessante, tá? Tô estudando, eu gosto de estudar indicador, mesmo que ele não sirva para nada, é algo que eu gosto de entender, de saber como ele funciona. Aqui eu tinha colocado até um stop dessa operação, né, um take profit, né, bem curto mesmo. Mas se você olhar no gráfico semanal, mesmo que a minha operação, se eu olho
o pessoal bem mais experiente no mercado, e geralmente as operações deles duram uma média de 8, 9, 10 dias. Então, aqui meu take profit quase bateu num dia só, então eu acho que está muito curto. Então eu acredito que, vamos supor que uma média de 5 dias, né? Que é o que o mercado fica aberto, eu acredito que daria, por exemplo, para você colocar até um pouco mais alto esse take profit da operação. Então, porque ela vá direto, né? Que dure os 9, 8, 5 dias. Então, daria para deixar ela um pouquinho mais longa. Ao contrário do que eu estava fazendo no euro. Eu tava, tipo, operações extremamente longas e daria para já ter saído no lucro de algumas operações, né? Por exemplo, essa daqui. Eu falei, não, ele vai subir mais, mas não dá para você saber quando. Então, era isso que eu tinha para falar. Então, o meu ano já começou, beleza? Eu quero encerrar essa operação aqui e fechar essa outra e tirar o dinheiro dessa conta e começar uma conta nova com histórico limpo, para não misturar as técnicas de operações, né? Não sei se posso dizer técnica, mas é o jeito de operar que eu estava operando antes com o que eu tô fazendo agora. É... Meu rato resolveu sair para brincar da gaiola agora. Mas então é isso. Então o ano já começou. Não espere ficar virando o ano, sabe? Isso é só uma data, uma desculpa para as pessoas adiarem o que elas precisam fazer. Então, se precisa fazer algo, comece já. Na verdade, o meu ano começou em março do ano passado, né? Que foi quando eu comecei a realmente abandonar essa parte de ficar fazendo day trade e colocando stop, take profit e essa coisa arada toda aí que não funciona, tá? É stop loss. E operar com stop loss e ficar fazendo day trade. Mas é isso. Então, espero que seja um ano bom para todo mundo, para todos nós. E vamos ver se eu volto aí semana que vem, tá? E é isso aí, fiquem com Deus. Um abraço a todos.